Apocalipse 1, verso 1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós. Senhor, serena agora a nossa mente e o nosso coração, pela Tua presença. Que o Teu Santo Espírito invada o nosso ser, Senhor, nos dando sabedoria e compreensão da Tua palavra, que é Tua, e que, portanto, precisa da Tua intervenção para ser entendida. Nos ajuda, Senhor, ao estudarmos a Tua vontade nesta manhã, que ela seja transformadora na nossa vida, que ela nos indique o caminho e que ela nos dê a certeza da Tua presença na nossa história. É o que nós te pedimos, o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Na última semana, ou na semana anterior, eu tive a oportunidade de estar num programa para empreendedores. E chamou muito a minha atenção que o centro daqueles dias que estivemos ali, eu estive ali durante 5 dias, o dia todo, o centro da conversa de um curso para empreendedores está numa palavrinha chamada meta. Chamou muito a minha atenção. Há uma série de conceitos técnicos, há uma série de conceitos empresariais, há uma série de conceitos sobre como funciona a legislação, mas chamou muito a minha atenção o fato de que, para os empreendedores, você não vai a lugar nenhum se você não tiver uma meta. E eu fiquei imaginando que não é só na vida dos empreendedores, não é? É na vida do ser humano. Se o ser humano não sabe da onde ele vem e para onde ele vai, as coisas ficam bem complicadas, né? Está vivendo por viver. Ou como diria, eu não vou citar a música, você já sabe. Eu vou citar porque alguns ficaram com cara de interrogação, né? Vida leva eu, né? Do jeito que vai, vai. Mas se a vida secular não é gerida dessa forma, creio que posso crer com razoabilidade que a vida espiritual também assim não é. E por isso a nossa meditação nesta manhã, e eu vou partir, obviamente, para a nossa meditação da revelação. E a revelação diz, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1 a 8, tudo tem o seu tempo determinado, falou Salomão. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí Salomão começa a dizer: há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo, há tempo, há tempo, há tempo. Mas todas estas conclusões, todos esses apontamentos que Salomão faz acerca de atitudes vinculadas ao tempo, ele coloca na frente de tudo isso algo chamado propósito. Propósito. Na interação que fiz com o início da nossa meditação aqui, meta, propósito, finalidade. O que o mundo lá fora entende como propósito? Secularmente, o que entendemos como propósito? É a intenção, é um projeto, é um desígnio. É aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Alguns pensadores falaram algumas coisas interessantes sobre propósito.
todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Shakespeare. Norman Vincent Peale disse: devemos formular metas nítidas, definidas, específicas e claras, rezar por elas e dar-lhes nosso esforço e imaginação. Thomas: um homem sem propósito é como um navio sem leme. Essa frase me marca bastante. Um homem sem propósito é como um navio sem leme. Para qualquer lugar que bater, leva. Finalmente, novamente Shakespeare: se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Eu e você, nesta manhã, neste lugar, viemos aqui por quê? Você já se fez essa pergunta? Por que sábado após sábado, após sábado, após sábado, eu me arrumo, eu arrumo a minha família, eu entro num carro e vou para uma igreja? O que me move? Qual é o meu propósito com isso? Nós precisamos saber. Porque se nós não sabemos para onde nós estamos indo quando estamos aqui, creio que estamos indo para lugar nenhum. Quando direcionamos a nossa vida para cá e fazemos este ritual que acabamos de fazer aqui, cantamos, oramos, levantamos, sentamos, abrimos agora a palavra de Deus. Por quê que nós fazemos isso? Por que que eu sou um adventista do sétimo dia? Você já parou para perguntar? Por que que você é um adventista do sétimo dia? Ah, porque me convidaram, eu fui na igreja, me deram um estudo bíblico, fez sentido na minha cabeça, né? O brasileiro médio é cristão. Às vezes a gente só se desloca de denominação, não é? Não é assim? Mas por que que você é adventista do sétimo dia e não batista? Por que que você é adventista do sétimo dia e não metodista? Católico? Por que que você é adventista do sétimo dia? Por que que você é um cristão adventista do sétimo dia? É uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Qual é o nosso propósito? De onde viemos e para onde estamos indo? Vamos voltar à revelação. E vamos ver o exemplo de um homem que sabia quem ele era, da onde ele veio e para onde ele estava indo. E nada melhor do que um exemplo bíblico, não é verdade? Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Eu imagino que você conhece a história. Se você não conhece, sugiro que hoje na parte da tarde você abra o livro de Daniel e leia o livro de Daniel. E como que Daniel chegou até a corte de Babilônia. Não foi por acaso, não foi por sua vontade. Daniel era um jovenzinho da adolescência para a primeira juventude, vamos dizer assim, 17 anos, 18 anos, alguma coisa nesse sentido. E Daniel é capturado do seu meio em Jerusalém e é levado para a corte de Babilônia por quem? Nabucodonosor. Não foi um convite, ele foi como escravo para lá, não só ele, como outros hebreus. Mas quando ele chega na corte de Babilônia, diz a história, e a gente se fixa apenas nesse verso, mas há um contexto mais amplo, diz a revelação que ele firmemente decidiu não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Por que que ele toma esta decisão e por que que esta decisão vai nos contar a história? Valeu e foi eficaz.
Porque ele sabia quem ele era. Porque ele sabia de onde ele veio. E ele sabia para onde ele estava indo. Retirá-lo do seu contexto e colocá-lo em outro contexto não mudou absolutamente nada em relação a estas realidades. Daniel. Ninguém impôs a Daniel a decisão que ele tomou na corte de Babilônia. Ninguém impôs para ele. Porque, olha, a Bíblia conta de Daniel. E depois ela vai falar dos seus 3 amigos, não é? Mas a verdade é que inúmeras outras pessoas foram levadas para a corte de Babilônia. A pergunta é, quantas se comportaram como Daniel? Ninguém impôs para ele. Ele era um jovenzinho, fora da sua casa. O que lhe impedia de, nos termos do verso que acabamos de ler, comer as iguarias da mesa do rei? Eu imagino que muitos comeram, mas ele resolveu não comer. Ninguém lhe impôs. Era dele. Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde veio, ele sabia para onde estava indo. Ele fez isso sob o risco da sua própria vida. Isto é calcado num propósito. Porque se você não tiver propósito, a hora que aparecer o risco da sua vida, ou o risco de algo que é importante para você, você faz o quê? Opa! Podemos conversar em outros termos, não é verdade? Você recua. Se você não tiver um propósito, se você não tiver bem claro na sua mente e no seu coração, e nos nossos termos, com a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para onde estamos indo, de onde viemos e quem somos. Mais do que isso, Daniel sacrificou os seus desejos carnais, porque Daniel era igual a mim e a você. Ou não? Ou Daniel chegou na corte de Babilônia com 2 asinhas nas costas, ele era um anjo. Não, ele era igual a mim e a você. Ele tinha desejos como eu e você temos. Ele era um jovenzinho, e você sabe, você que ainda é jovenzinho sabe porque está vivendo isso, e você que é mais velho sabe porque já viveu isso, o quanto os nossos desejos são latentes enquanto jovens. O quanto não pensamos nas consequências, o quanto tomamos o caminho mais fácil, às vezes, e talvez inconsequente. Não estou dizendo que todo jovem é inconsequente, ok? Só estou dizendo que, nesta idade, nós estamos, por falta de experiência, mais propensos a tomar más decisões. E não também deixaremos de tomar más decisões, mesmo sendo mais velhos, né? Mas o fato é que ele sacrificou os seus desejos carnais, e finalmente, em função deste quadro, ele achou graça diante de Deus e diante dos homens. Porque nós não estamos falando de coisas seculares. Eu e você estamos aqui nesta manhã para falarmos de coisas espirituais. Sabemos de onde viemos, para onde estamos indo, por que existimos. E ao sabermos estas coisas e decidirmos firmemente no nosso coração, como Daniel decidiu, termos a bênção de Deus, encontrarmos graça nele, a graça que nos capacita a vivermos essas coisas na nossa vida, como ele pretende que vivamos. Avanço. Olha só o que Deus diz através do espírito de profecia. Assim como o Senhor cooperou com Daniel e seus companheiros, ele cooperará com todos os que se atêm à sua vontade. E pela concessão do seu espírito, ele fortalecerá cada propósito veraz, cada nobre resolução. Os que andam nos caminhos da obediência encontrarão muitos embaraços. Não será fácil, viu? Não será fácil. Influências fortes e sutis podem ligá-los ao mundo, mas o Senhor é capaz de tornar sem efeito cada instrumentalidade que opere para derrotar os seus escolhidos. Em sua força, na força de Deus, eles podem vencer cada tentação, triunfar sobre cada dificuldade. Amém. Amém. Vou fazer como os pregadores fazem normalmente, né? Você perdeu a chance de falar amém. Não é assim? Você perdeu a chance de falar amém. Vou dar mais uma chance para você. Deus pôs Daniel e seus companheiros em relação com os grandes homens de Babilônia, para que, em meio de uma nação de idólatras, pudessem representar o seu caráter. Deus colocou eu e você neste tempo,
para que pelo poder dele nós possamos representar o seu caráter. Nossa, Marcelo, mas é isso que Deus fez. E que privilégio que é isso. Representar a Deus num tempo como este em que vivemos. Isso está escrito em Profetas e Reis, na página 487. Então a pergunta que vem à mente é: qual é o nosso propósito? Como cristãos adventistas do sétimo dia, neste tempo que nós vivemos. Qual é o nosso propósito? Vou tratar agora de algumas coisas e quero fazer uma preliminar. Como um advogado, quero fazer uma preliminar antes de entrar no mérito. Não entrarei nas especificidades da profecia, ok? Não entrarei no mecanismo da profecia. Vou partir do princípio que muitos de nós, imagino a maioria, têm um conhecimento algo básico da profecia. Então vou dividir a nossa igreja agora em alguns grupos. Há um grupo de pessoas aqui que imagino nunca estudaram profecia, não são nem batizadas. Você está no lugar certo. Amém que você está aqui nesta manhã, né? Nós estamos à sua disposição. O pastorado desta igreja, o ancianato desta igreja, os instrutores bíblicos desta igreja, todos aqueles que conhecem a profecia bíblica, estão à sua disposição para conversar com você sobre profecia e sobre algumas coisas que nós vamos falar agora. Nós temos aqui também algumas pessoas que são recém-batizadas, imagino, e que ainda também não têm um conhecimento profundo da profecia bíblica, e talvez algumas coisas que vamos dizer ainda não estejam encaixadas na sua mente. Amém que você está aqui nesta manhã. Porque aqui é o local correto para você vir às terças-feiras no grupo do Irmão Flores, voltar à nossa classe da Novo Tempo, que a partir do ano que vem já remodelada com uma nova estrutura que nós estamos preparando com muito carinho, estará à sua disposição para você estudar este e outros temas. Imagino que tem mais um grupo aqui, né? Um grupo de pessoas que já está na igreja há bastante tempo e não vai entender absolutamente nada do que nós vamos tratar agora. Amém que você está aqui nessa manhã. Porque o Senhor continua de braços abertos, aguardando que você entenda a sua palavra, a sua revelação. E nós temos um quarto grupo que entende bem o que nós vamos falar agora. E você que faz parte deste grupo, talvez o que nós vamos estudar seja enfadonho para você. Não deveria. Deveria reafirmar a sua fé. E deveria te estimular a entender qual é o seu propósito nesta igreja. Por que que você está aqui nesta manhã? Há poucos dias, no dia 22 de outubro de 2018, completamos exatos 174 anos deste ano de 1844. E ano após ano, não mais comemoramos, mas lamentamos que chegamos mais uma vez a esta data. Porque todas as vezes que estamos aqui para lembrá-la, é porque o nosso Senhor ainda não voltou para nos buscar. Não temos motivo, portanto, para comemorar. Mas continuamos firmes no propósito de entender o que aconteceu nesse dia. E continuamos firmes no propósito de andar atrás daquele que nos revelou o que este dia significa para mim e para você. 1844 é o cumprimento de uma profecia que está lá em Daniel 8, no verso 14, que diz: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Como adventistas do sétimo dia, cristãos adventistas do sétimo dia, entendemos que em 1844, por força desta profecia, a maior profecia de tempo que existe na Bíblia, o Senhor Jesus passou do primeiro compartimento do santuário celestial para o segundo compartimento do santuário celestial. E neste momento, neste exato momento, Ele está fazendo intercessão por mim e por você diante do Pai. E às vezes as pessoas ficam preocupadas com coisas que não deveriam ficar preocupadas. Como, por exemplo, será que o meu nome está passando em juízo agora? Não é com isso que temos que nos preocupar. Nós temos que estar atentos com outra coisa. E com essa outra coisa quando é que Jesus termina o trabalho no segundo compartimento? Quando Ele dirá, está feito. E aí aqueles, como diz a Bíblia,
que estão do lado errado continuarão do lado errado, e aqueles que estão do lado certo, graças ao Senhor, estarão do lado certo. Mas, voltando ao nosso estudo, em 1844, cumpriu-se essa grande profecia de tempo. E dentro desta grande profecia de tempo, nos traz um conceito, que é o conceito inicial que eu gostaria que a gente iniciasse o estudo nesta manhã. E vou partir daqui. Daniel 8:26 vai dizer o seguinte: a visão da tarde e da manhã, essa que nós acabamos de ler de Daniel 8:14, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Imagina Deus conversando com você, comigo e com você, hoje, e dizendo assim: olha, estou te dando uma visão, você não entendeu nada dessa visão, tá certo? Mas você percebeu que além de você não entender, eu estou lhe informando que isso que eu estou lhe dizendo é para dias muito distantes. Qual é a primeira conclusão que você chegaria? Que eu, um ser humano limitado, no fator tempo, não vou ver o cumprimento desta profecia. E Deus falou para Daniel: olha, esta profecia que eu acabei de te dar, e que você não entendeu, e eu não vou lhe explicar, é para tempos muito distantes. A Bíblia vai dizer que Daniel ficou, no mínimo, muito incomodado com isso. No capítulo 12, no verso 4, ele diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Aqui está a chave do que eu quero pensar com vocês agora. Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E finalmente, repetindo a ideia, Daniel 12:9 diz, ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel, isso aqui só vai ser entendido no tempo do fim. E você não vai estar lá. Isso aqui será entendido apenas no tempo do fim, Daniel, e você não estará lá. A pergunta é: quando é o tempo do fim? Será que o tempo do fim tem a ver com 1844? Quem acha que sim? Quem acha que o tempo do fim começa em 1844? Algumas mãos. Quem não acha nada? Quando começa o tempo do fim? Vamos ver alguns versos. Apocalipse 10, verso 8, ainda se referindo ao livro, vai dizer: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Avancei do tempo, chaveei de Daniel, do profeta Daniel, quase 500 anos antes de Cristo, e agora estou falando de João, o apóstolo, aqui também na função de profeta e de escritor do livro do Apocalipse. João, no capítulo 10, ele está falando agora de um livrinho, e este livrinho não é outro senão o livro de Daniel, que estava o quê? Fechado, selado. Mas o profeta João, agora 100 anos depois de Cristo, alguma coisa nesse sentido, vem dizer para mim que agora o livro não está mais o quê? Fechado. Ele está o quê? Aberto. O livro que se acha aberto na mão do anjo. E Apocalipse 10, no verso 9, vai dizer: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O cristão que conhece a Bíblia, o cristão que estudou Daniel e Apocalipse, percebe que a chave de abertura do Apocalipse está em Daniel para nos ensinar o seguinte: quando Deus falou para Daniel: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, Deus deu a Daniel uma profecia de tempo, que começou em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para a reconstrução do templo, e que se projeta no tempo, para chegar até 22 de outubro de 1844. Durante estes anos, ou algum tempo antes desse ano de 1844,
homens estudantes da Bíblia, sob a mão de um Deus revelador, perceberam esta realidade, que alguma coisa aconteceria no final do cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. E descobriram mais do que isso, que essas 2.300 tardes e manhãs estavam no futuro imediato deles. E começaram a pregar sobre o que aconteceria em 22 de outubro de 1844. E na mente destes homens, ou iniciando na mente de um homem chamado Guilherme Miller, um pregador batista, ele chegou à conclusão que em 22 de outubro de 1844 aconteceria o que, irmãos? A volta de Jesus. Jesus voltaria em 1844. Como é comum dizer em nosso meio, ele acertou a data, mas errou o evento. Jesus não estava voltando naquela época. Jesus estava mudando de compartimento, mudando a sua tarefa no santuário celestial. Eu conheço bem. E por isso é que este livro que agora está aberto, porque a profecia foi compreendida, ainda que de forma errada, o livro agora está aberto. De início ele era doce como mel, porque Jesus ia voltar. Que glória! Jesus ia voltar. Mas se tornou amargo. Por quê? Porque eles acertaram a data, mas erraram o evento. E o amargor estava exatamente em, atravessando aquela noite, daquele dia, descobrir que Jesus não voltou. O que deu errado? Porque ele não veio. A profecia estava errada? Não. A compreensão da profecia é que estava errada. Mas aquelas pessoas não desistiram e continuaram estudando a Bíblia. E esta é uma grande lição para mim e para você. Nós vivemos num tempo, irmãos, que não há nenhuma desculpa para não estudar a Bíblia. Nenhuma. Nunca foi tão fácil. Nunca esteve tão disponível, pelo menos para mim e para você, neste lugar em que nós vivemos. Você anda com várias traduções de Bíblia no seu bolso, em um telefone celular. Isso era não dava para imaginar. Não dava para imaginar. Até 10 anos atrás. Você tem referência cruzada, você tem vários estudos, você tem o que você quiser para conhecer a Bíblia. Não há mais desculpa para não conhecer a Bíblia. A Bíblia hoje é um livro aberto para mim e para você, para sabermos o que é essencial para a nossa salvação e para este tempo em que nós vivemos. E a mensagem foi muito doce no início, mas dura no final, ligado a 1844. Mas eles não desistiram, porque eles tinham um propósito. Então nós temos que entender agora o que quer dizer tempo do fim. Será que é em 1844? Creio que não. Daniel pergunta, lá naquele contexto, em Daniel 12:6, quando que se cumprirão estas maravilhas? Quais maravilhas? Aquelas referentes à profecia de tempo do 8:14 que ele recebeu. E Deus responde, ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Aconteceriam todas aquelas coisas referentes ao tempo do fim. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ora, Marcelo, que confusão que você fez agora. Você falou que não ia explicar nada sobre o cumprimento da profecia, e alguns já entendem isso de forma mais clara, é verdade, outros não. Mas o que eu quero que você atente nesta manhã é primeiro a chamar a sua atenção para que, se você não está entendendo, que você estude. Esse é o primeiro ponto, e o mais importante. O segundo é para que você entenda o tempo que você vive. Porque quando Daniel fala em 42 meses, ele está dando uma profecia de tempo. Outra profecia de tempo, menor do que a das 2.300 tardes e manhãs. E essa profecia se repete no livro do Apocalipse.
Em Apocalipse 12, 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1.260 dias. 42 meses, 1.260 dias, eu já me adiantei na profecia. Apocalipse 12, 14 vai dizer, tempo e metade de um tempo, como lá em Daniel. E Apocalipse 13, agora sim vai dizer, 42 meses. Todas as 3 marcações de tempo são diferentes ou são iguais, irmãos? São iguais. 42 meses multiplicado por 30 dias vai dar 1.260. Lá em 12:6, 1.260. Tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. 3 anos e meio são quantos meses? 42 meses. 42 meses vezes 30 dias dá 1.260. Portanto, estamos falando do mesmo período de tempo. Tempo após o qual se iniciaria, segundo Daniel 12, que nós acabamos de ler, se iniciaria o tempo do fim. Por que eu interpreto que são anos e não dias, né? Porque lá diz dias, em função dos princípios que estão em Números 14 e em Ezequiel 4, aonde entendemos que a cada dia temos um ano. Ok. Estamos falando de 1.260 anos. A pergunta é, quando começa e quando termina? Nós sabemos quando termina, porque a Bíblia vai dizer ali, em Apocalipse 13, verso 5, que foi dada uma boca que proferisse arrogâncias e blasfêmias e autoridades para agir durante 42 meses contra o povo de Deus. Você olha para o livro da história, e eu fico maravilhado com o entendimento adventista, muito em função disso. Você olha para o livro da história, abre o livro da história, abre a profecia embaixo, começa a correlacionar um com o outro, e você vai perceber que aquilo que Deus disse que aconteceria, aconteceu, e está na biblioteca, disponível para mim e para você comprovar. E a Bíblia dizia que durante 1.260 anos haveria um poder misturado entre a parte secular e a parte eclesiástica, perseguindo o povo de Deus. Isso está na Barça. Isso está no conhecimento. Vocês não são da era do Google, né? Eu sou da época da Barça e do conhecer. Lá está escrito que durante 1.260 anos houve um poder eclesiástico que se achou no direito de perseguir outros segmentos cristãos. A Igreja de Roma. E quando que ela parou de perseguir? Parou de perseguir no ano de 1798, diz a história, não eu. Quando o general Berthier avançou dentro de Roma, prendeu o Papa e o levou cativo para o seu chefe, Napoleão. Quando eu jogo esses 1798, quando eu subtraio 1260, eu chego a 538, que foi quando o bispo de Roma foi erigido como chefe da igreja. Sabemos agora, de forma objetiva e direta para aqueles que já conhecem, e desafiadora para aqueles que ainda não conhecem e que precisam conhecer, que o tempo do fim começa após 1798. E que, portanto, 1844, quando um povo estudou a Bíblia e chegou à conclusão que Jesus iria voltar, foi despertado para a abertura do livro de Daniel, e foi despertado para os últimos eventos desta terra, porque afinal de contas é o próprio Daniel quem diz que eu e você vivemos o tempo do fim. Gosto da expressão do pastor Fernando Iglesias quando ele diz: eu e você não vivemos o tempo do fim. Eu e você vivemos o fim do tempo do fim. Avanço. O que você quer dizer com tudo isso, Marcelo? É porque após essa conclusão de que nós vivemos no tempo do fim, pós 1798, nós vivemos no tempo da Bíblia completamente aberta, porque o livro de Daniel foi rompido o seu selo a partir de 1844.
nós chegamos à conclusão, lá em Apocalipse 12, no verso 17, que há um conflito. Há um conflito entre quem? Entre o verdadeiro povo de Deus nesta terra, entre Deus e Satanás, que é quem tem comandado o cenário que nós temos visto de caos ao nosso redor. E nós sabemos por Apocalipse 12, verso 17, que Satanás não está tranquilo. E por que ele não está tranquilo? Ele não está tranquilo porque há neste momento sobre esta terra um povo que conhece a verdade. Um povo que vive no conhecimento do livro de Daniel aberto. De um povo que deveria estar comunicando aos restantes, ou aos que estão lá fora, que este livro está aberto, que nós vivemos o tempo do fim. E é por isso que a Bíblia diz que irou-se o dragão. Contra quem? Contra a mulher. Mulher em profecia quer dizer o quê, irmãos? Igreja. E foi pelejar contra os restantes. Ele está falando todos? Não, os restantes. De quem? Da sua descendência. Da descendência de quem? Da mulher. A mulher é a igreja. Vejam, um pequeno parênteses aqui. Deus sempre teve o seu povo sobre esta terra desde o começo. Guardem isso na cabeça de vocês. Desde o começo, sempre houve um povo. E sempre houve um povo visível e um povo invisível. Porque é assim que a revelação nos mostra. Durante toda a história do povo de Deus sobre essa terra, sempre houve um povo visível. E é contra esses que o dragão faz guerra, desde o começo. E em especial, nesse tempo em que nós vivemos. Mas não são todos, porque é um restante. É um resto. Ou melhor, é um remanescente. Fiel. E tem nome e tem endereço esse remanescente. É identificável esse remanescente. Porque o verso assim o diz, não eu. Porque o verso diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ficou mais fácil agora, né? Saber quem são. Porque basta você olhar em volta e saber quais são aqueles que estão preocupados em guardar os mandamentos de Deus e aqueles que participam de um movimento profético que tem no seu coração a revelação de Jesus. Há pastores aqui dentro, eu já vi o pastor Zezinho aqui, né? Ele está aqui. Tem mais algum pastor aqui? Não? Pastor, o senhor não fica bravo com o que eu vou falar, tá bom? Eu sei que o senhor não vai ficar. Nós fazemos parte de um movimento, não de uma igreja física, com CNPJ. Estes são os elementos que Deus proporcionou para que nós pudéssemos funcionar neste tempo em que nós vivemos. Mas nós fazemos parte de um movimento. Não sou eu que digo isso, quem diz é Jesus Cristo. Porque Ele diz que chegará um momento em que haverá somente um pastor e as suas ovelhas. E Ele não fala que as suas ovelhas terão uma placa. Ele fala que as suas ovelhas o ouvem e o obedecem. Nós somos um movimento. E se nós perdermos esse entendimento de que somos um movimento, nós viraremos somente uma igreja, uma placa. E igreja e placa, irmãos, tem milhares aí fora. Milhares. E vou falar mais para você, algumas delas com entendimentos bem mais simples do que o nosso para você viver a sua vidinha. Sabia? Não vai lhe incomodar com muita coisa, não. Sabe por quê? Porque não estão identificados, e eu não estou colocando aqui ninguém acima de ninguém, talvez seja somente falta de conhecimento. Não ainda se identificaram com o que está escrito em Apocalipse 12, 17. O povo de Deus no tempo do fim é aquele que procura guardar os mandamentos de Deus e faz parte de um movimento profético. Quem sou eu e quem é você? De onde viemos e para onde estamos indo? Qual é o nosso propósito? A Bíblia diz. Deus não nos deixou em trevas. A Bíblia diz. Qual é o nosso propósito?
Para onde vamos? Apocalipse 10, verso 11, no contexto da abertura do livrinho, vai dizer assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aquelas pessoas que descobriram que Jesus ia voltar, mas erraram achando que era 22 de outubro de 1844. Vibraram com o sabor doce da mensagem na sua boca. Mas ao descobrirem que Jesus não voltou, sentiram um amargor. É o que diz o verso 9 e o verso 10. E no verso 11, Deus aparece na história para dizer: é necessário que o quê? Profetizes novamente. Deus estava falando apenas para aqueles homens e mulheres daquele tempo? Não. Deus estava falando para mim e para você, que estamos aqui nesta igreja, 174 anos depois. É necessário que profetizes. Mas Marcelo, eu não sou profeta. Talvez ainda não seja, do ponto de vista de profeta, como alguém que faz profecias. Se Deus quiser usá-lo para isso, Deus vai usar. Mas profeta e profetizar aqui é no seu sentido mais simples, ser portador da mensagem. Ser o portador da palavra, ser a boca de Deus neste tempo em que nós vivemos. O nosso propósito, o meu e o seu propósito como adventistas do sétimo dia, neste tempo em que nós vivemos, é sermos portadores de uma mensagem. Para este tempo, que não é qualquer tempo, é o tempo do fim. Deixei o trocador aqui, vou voltar para pegar. Profetize o que então, irmãos? Nós sabemos o que é que nós devemos profetizar, sim ou não? O que é que nós devemos falar para este mundo que está acabando, sim ou não? Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esta é a primeira mensagem do anjo. O que é um anjo? Mensageiro. Quem somos esse mensageiro? Quem somos esse mensageiro? Que estamos vivendo este tempo para dizer para este mundo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque o juízo chegou. E está se estendendo demais. Porque já faz 174 anos que nós vivemos o grande dia da expiação, revelado através do santuário, que Deus mandou montar nesta terra e transferiu as suas ideias para que entendêssemos o santuário do céu. A pergunta é para você, meu irmão, mais uma: você sabe como era o funcionamento do santuário? Você sabe o que o santuário representa dentro do conjunto de conceitos da fé que você professa? Você sabe? Porque se você não sabe, você precisa saber. Porque se você não souber, assim como disse o Shakespeare, ou não, o Carlyle, né? Para onde bater o vento, você vai embora. Entende? Quando alguém sentar aí do seu lado e não te cumprimentar: não gostei dessa igreja, levanta e vai embora. Quando alguém encostar em você no corredor aí, você se desequilibrar e a pessoa não falar desculpa para você, você levanta e vai embora. Quando alguém não te convidar para cantar, você levanta e vai embora. Você levanta e vai embora. Porque você não sabe quem você é. Você não sabe de onde você veio. Você não sabe para onde você está indo. Você, eu e você somos os portadores desta mensagem para este tempo. Nós somos um movimento profético. Nós nascemos no coração da profecia. Nós temos o privilégio de seguir o Deus revelador e saber quem Ele é, na sua plenitude, para o tempo mais importante de todos os tempos, que eu e você temos o privilégio de viver. Alguns pensam assim, né? Certa vez, estávamos na iminência de dar um estudo bíblico para uma pessoa, e ela falou assim: melhor eu não saber.
É privilégio saber. E é privilégio poder participar disso. E é um privilégio que Deus nos deu. A pergunta é, o que nós temos feito com esse privilégio? Porque o anjo vai dizer, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Mas não é só o primeiro anjo, porque tem um segundo. No verso 8 vai dizer, seguiu-se outro anjo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Alguém usou essa expressão novamente essa semana, não é uma pessoa que eu goste muito, mas ela falou sobre o nosso querido juiz Sérgio Moro. Ela disse o seguinte, né? O juiz está nu. Eu vou transferir esse pensamento, que é bem antigo, para dizer o seguinte, Babilônia está nua, neste tempo em que a gente vive. E nós estamos vendo Babilônia se mover. E o que nós temos feito para avisar as pessoas que estão lá fora, debaixo da mão de Babilônia? Eu e você fazemos parte do mensageiro, do anjo, que tem que dizer, temei a Deus e dá-lhe glória, porque Babilônia caiu. O sistema de prostituição de Babilônia está com os dias contados. Até quando nós vamos esconder esta mensagem, esta verdade dos nossos irmãos que estão lá fora esperando por ela? E que Deus nos deu o encargo de levarmos este conceito e esta verdade. E finalmente o último anjo. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca, na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus. Porque este é o destino daqueles que vão receber na sua fronte ou na sua mão a marca da besta. Porque para o diabo tanto faz, tá bom? Para o diabo tanto faz se você vai segui-lo pelo seu entendimento ou se você vai segui-lo porque você está com a boiada. Deus não. Apocalipse 7 vai nos ensinar que Deus só quer aqueles que o aceitam pelo entendimento, aqueles que têm o seu selo na sua fronte. Mas para a marca do diabo tanto faz. Um ou o outro. O que nós fazemos com tudo isso, irmãos? Quero ler alguns trechos de um livro que me impactou tremendamente e que eu gostaria de indicar para vocês, porque me ajudou a entender quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu estou indo, e o quanto este mundo que eu e você vivemos tem tentado nos desviar desta realidade. O quanto este mundo que nós vivemos tem nos anestesiado para que nós não percebamos estas verdades neste tempo. Algumas frases deste livro. A maior ameaça do adventismo atual é perder a sua compreensão da visão apocalíptica responsável por nos tornar, está errado ali, desculpa, um povo singular e vital. Vou repetir. A maior ameaça do adventismo atual é perder sua compreensão da visão apocalíptica responsável por nos tornar um povo singular e vital. Ele continua. O adventismo desenvolvido nos setores mundiais no início do século XXI foi domesticado, para não dizer castrado. Nós temos ido para as igrejas, assim como todos os outros povos vão para as suas igrejas, para cumprir um rito, para levantar e sentar, para cantar hinos, para fazer uma oração e para irmos embora como se nada tivesse acontecido. Como se fôssemos apenas mais um grupo de cristãos, como tantos outros milhares estão por aí. E não um movimento nascido na profecia, com um momento para iniciar e com um momento para acabar. Porque nós começamos a partir de 1844, mas nós terminamos com a volta de Jesus, e só terminamos com a volta de Jesus, viu, irmãos? Não é com o fim desse culto, não. É só com a volta de Jesus. Continua. Temos alcançado tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos, com exceção do sábado e alguns outros detalhes, que nos esquecemos de quem nós somos. E esse talvez seja o nosso maior drama. Nos esquecer de quem nós somos, daquilo que nos torna singulares e daquilo que traz sentido à nossa existência. Nem melhores
e nem piores do que qualquer outras igrejas que estão lá fora. Nem maiores, nem melhores, nem piores, nem menores. Diferentes. Por quê? Pelo conhecimento de uma profecia específica, de um livro aberto para este tempo em que a gente vive. E ele termina dizendo: se eu fosse o diabo, tentaria os adventistas e seus pregadores a serem bons evangélicos e esquecerem coisas desagradáveis como a visão apocalíptica. O diabo ficaria muito feliz, e imagino que fica, quando nós nos esquecemos, ou quando nós não sabemos quem nós somos, de onde viemos, e repito mais uma vez, para onde estamos indo. O autor dessas frases é o pastor George Knight, no seu livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, página 108. E eu nunca vi um título tão feliz, quando usa a expressão a neutralização do Adventismo. Parar com o movimento. Dar a noção de que somos uma igreja. E não há motivo nenhum, e não há demérito nenhum em sermos uma igreja. Nós somos, no sentido bíblico. Porque quando as coisas começarem a acontecer, irmãos, quando os últimos eventos estiverem soltos, quando os anjos soltarem os ventos, a última coisa que ficará de pé serão placas. Você será uma igreja na sua casa, no meio dos seus amigos. Que bom se você conhecer as passagens bíblicas, porque talvez você já não terá mais a possibilidade de ter Bíblia no celular como você tem hoje. Há muitos lugares do mundo que são assim. Ah, Marcelo, você está falando um absurdo? Há muitos lugares do mundo que são assim. Há alguma novidade para você? Quero que vocês ouçam essa música e caminhamos para o final. Você pode aumentar, Renato, por favor? Por que não voltou, meu Senhor? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Eu não sei. E quando será? Também não sei. Não sei. Mas quem sou eu para questionar as coisas que velou? E quem sou eu para perguntar porque ainda não voltou? Mas de uma coisa certo estou, que meu Jesus jamais falhou e é muito sábio para errar. Se ainda não voltou, é tempo de pensar e ainda mais Jesus amar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor, a fim de encontrá-lo em paz. Por que não voltou, meu Senhor? Era a pergunta que Guilherme Miller fazia a cada minuto, depois daquele 22 de outubro de 1844. Ele havia estudado as profecias. Tudo se encaixava. A terra, enfim, seria purificada. Jesus voltaria para buscar aqueles por quem morreu. Impressionado com a verdade iminente de suas descobertas, Miller foi compelido a contar aos outros que Jesus em breve viria. Ele bem que relutou. As árvores que aqui estavam foram testemunhas silentes da angústia de alma desse ex-combatente de guerra que lutou com Deus contra a ideia de ser um pregador. O milênio aguardado não seria de paz e prosperidade na terra como apregoava o mundo cristão. Sua mensagem era de destruição. Jesus viria como Rei dos Seis e Senhor dos Senhores.
que também viria como grande juiz. Mas ele não veio. Milhares de pessoas creram na pregação de Miller e se uniram a ele no movimento multidenominacional para a pregação de que Jesus em breve voltaria. Mas estariam eles iludidos? A interpretação profética estaria errada? Seria a volta de Jesus apenas uma fábula contida num livro de histórias qualquer? Miller e seus seguidores aguardavam o fim da história. O que eles não podiam esperar era que aquele dia seria o começo da história do fim. Se ainda não voltou, é tempo de pensar e ainda mais Jesus amar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor a fim de encontrá-lo plenamente, completamente, totalmente em paz. Sobre esta rocha, aquela que nós vimos na imagem, em 22 de outubro de 1844, homens e mulheres que criam na volta do Senhor choraram muito, porque o seu Senhor não veio. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é termos o Espírito em nós, que motivou aqueles que a partir deste dia, muitos desistiram, mas a partir deste dia, um grupo de pessoas continuou estudando a palavra de Deus com mais dedicação, com mais oração, com mais ânsia no seu coração de ver Jesus voltar. 174 anos depois, a minha pergunta para você é: o que é que tem feito o seu coração arder? Porque se não for esta mensagem, alguma coisa está fora do lugar e você precisa corrigir. Se não for esta mensagem, alguma coisa está fora do lugar, meu irmão, e eu estou aqui para lhe dizer nesta manhã, desculpe a sinceridade, mas é necessário que eu diga, que talvez você fique pelo caminho, como alguns ficaram a partir daquela pedra. E Deus não quer que ninguém fique para trás. Jesus quer levar todos nós junto com Ele. Todos. Eu, você, os seus filhos, a sua família, os seus amigos. Tem lugar para todos. Mas muitos dos que estão perto de nós só saberão dessa mensagem através de mim e de você. Por isso a pergunta que volta mais uma vez à minha mente e que eu gostaria que ficasse na sua é: qual é o nosso propósito? De onde viemos e para onde estamos indo? Há uma parábola, e encerro rapidamente com ela, contada em Mateus 25, aonde Jesus Cristo diz, de forma ilustrativa, que Ele entregou para... Ele não, né? O homem que Ele descreve na parábola. Entregou para os seus servos, já faça a transferência, talentos, dons. E Ele entregou dons e talentos para mim e para você. O que eu e você temos feito com estes talentos, com estes dons? Porque talvez eu e você sejamos aquele que multiplicou de 5 para 10.
Talvez sejamos aquele que multiplicou de 2 para 4. Ou talvez sejamos aqueles que ainda não multiplicamos, mas que temos exercido o nosso talento. E eu, ao terminar a leitura da parábola, fica na minha mente a impressão do seguinte: de que aquele que não multiplicou o talento, o pecado dele não estava em não multiplicá-lo, mas em escondê-lo. O que você tem feito com o seu talento para fazer parte deste movimento profético, que vive o fim do tempo do fim, e que muito em breve, diz a profecia, e ela está cada vez mais encaixada. E aqui eu não estou fazendo nenhum terrorismo com você, basta você prestar atenção no que está escrito na profecia e o que está acontecendo à nossa volta. E você perceberá que nós vivemos um tempo que Jesus poderia voltar agora. Eu não sei se ele vai voltar agora. Talvez ele volte em 1, em 10, em 15 anos, eu não sei, em 50, eu não sei. Não estou marcando data aqui. Mas eu quero dizer para você que se Jesus quisesse voltar agora, e Ele quer, Ele poderia. Porque os eventos proféticos estão todos encaixados para os últimos acontecimentos. A pergunta é, aonde eu e você estaremos? A pergunta é, o que nós faremos com esta bênção que Deus nos deu através da sua revelação? Fique em pé, vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua revelação está aberta diante de nós. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte de um povo, do Teu povo. Obrigado, Senhor, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a parte visível neste tempo de uma igreja invisível que está espalhada lá fora, esperando para conhecer a última mensagem. Senhor, nos habilita pelo Teu Espírito a vivermos de acordo com aquilo que nós cremos. Nos habilita, Senhor, a vivermos não de qualquer jeito, mas olhando para o norte, que é Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a vivermos estas convicções na nossa existência para que outros olhem para nós e entendam que o norte é Jesus Cristo, pela manifestação do Espírito dEle em nós e aqueles que estão à nossa volta. Querido Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa os seus pastores, abençoa os seus líderes, abençoa a cada um de nós que, como formiguinhas, estamos aqui para Te servir. Nos ajuda, Senhor, a entendermos quem somos, a termos muito claro na nossa mente de onde viemos, do coração da profecia bíblica, e para onde estamos indo. Porque nós não estamos indo para um lugar, nós estamos indo para uma pessoa chamada Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a viver isso todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos, porque é em Teu nome que nós Te pedimos, na certeza de que vamos receber. Amém.